Olá, tudo bem? Nós somos do grupo 1, que é composto por mim, João Pedro Dias, pelo Kenneth Fortunato, pelo Bernardo Guimarães e pelo Franco Melo. O nosso artigo, ele discute sobre a importância de implementar a perspectiva One Health dentro do Pantanal, que é um estudo que alerta sobre as doenças zoonóticas, que são aquelas doenças transmitidas tanto de animais silvestres como de animais domésticos para os seres humanos. E ele mostra que devido ao aumento das atividades agropecuárias, das mudanças climáticas e dos impactos ambientais, o ser humano tem ficado cada vez mais em contato com determinados tipos de animais, o que propicia o aumento e o surgimento dessas doenças zoonóticas, que se não forem tratadas e não tiverem determinada atenção, podem ter um alcance endêmico ou até pandêmico. Boa tarde a todos. E exatamente como meu colega disse, e só para que todos tenhamos a dimensão exata desse cenário, é fundamental lembrar o que é o Pantanal. Estamos falando de uma área imensa com cerca de 230 mil km² de planícies aluviais, um território que cruza fronteiras do Brasil, Bolívia e Paraguai. Ele é o lar de uma biodiversidade riquíssima, o que naturalmente dá espaço para uma relação muito próxima entre os animais e a população humana. É justamente nessa interface que os autores do artigo focam. Eles argumentam que o verdadeiro problema não é apenas a existência dessas ameaças, mas a forma como elas eram combatidas até então, de maneira fragmentada. Eles explicam que a saúde pública, a medicina veterinária e a ecologia raramente trabalhavam juntas. Cada uma atuava na sua própria área sem uma visão integrada. Essa falta de comunicação, segundo os autores, criava uma lacuna crítica no entendimento do problema. As consequências disso eram uma abordagem que era puramente reativa, ou seja, as autoridades do sistema de saúde só agiam depois que um surto da doença já estava em andamento. Faltava uma forma de prever e prevenir. Foi justamente para preencher essa lacuna e propor uma abordagem mais integrada que este artigo foi desenvolvido. A motivação da pesquisa foi criar uma ferramenta para superar essa fragmentação. E a resposta encontrada por eles para esse desafio foi a criação de um arcabouço transdisciplinar de saúde, uma estrutura que, como veremos a seguir, integra os fatores ecológicos, sociais e biológicos para orientar tanto a ciência quanto as políticas públicas. Olá, agora irei falar sobre a necessidade de um framework One Health para o Pantanal. Primeiramente, contextualizando um pouco sobre o conceito de One Health, uma só saúde. A gente sai um pouco do conceito geral e às vezes vazio de tratar o humano como centro de todas as relações e olhamos para um contexto em que analisamos o ambiente dentre todas as interações que a ele pertence. Quando a gente fala de fauna, flora, nós humanos, dentro de nossas ações dentro desse ambiente e em relações ambientais também. Bom, também isso ajudaria muito na questão dos riscos da saúde humana, as questões zoonóticas, as questões microbianas dentro desse ambiente. Tudo isso ajudaria muito a compreender essas interrelações, consequentemente ajudando a compreensão de diversos riscos e a saúde humana. Bom, qual é o perigo desses frameworks? Quando a gente fala desse framework, é necessário pontuar que temos que ter um olhar menos genérico, ou seja, não podemos simplesmente não analisar certo ambiente ou ambiente de forma única. Ou seja, quando falamos nesse caso do Pantanal, estamos falando de uma área, de um ambiente que possui uma biodiversidade, possui características peculiares de uma área muito importante para o nosso país e de uma área que deve ter uma atenção muito grande também. Bom, falando um pouco agora sobre o processo de desenvolvimento desse framework, o processo de construção do framework envolveu aproximadamente 30 pessoas na primeira reunião e sendo uma atividade transdisciplinar, ou seja, envolvendo diversos profissionais de diversas áreas, justamente pela essa complexidade que temos no Pantanal,
Então, há necessidade de diversos profissionais para combater diversos problemas que possam ser enfrentados nesse desenvolvimento. Bom, a primeira equipe contou com 2 profissionais do Brasil e 2 profissionais do Reino Unido, buscando um desenvolvimento socioecológico e socioambiental também. Agora, o passo a passo sobre essa criação. O primeiro dia do workshop foi dedicado a garantir uma linguagem comum e termos princípios centrais. Ou seja, foi o ponto de partida, o ponto de conversa, o ponto de conhecimento entre esses profissionais, entre essa equipe, para estipular os objetivos e se conhecerem também, né? Ter o primeiro contato, realmente. No dia seguinte, os participantes definiram as fases metodológicas. Primeiro método, construção da visão e desenvolvimento da abordagem geral em reunião participativa com todo o grupo. Segundo, discussão com 2 stakeholders locais para identificar lacunas nas visões. 3. Formulação de questões chaves e lacunas de conhecimento pelos grupos de especialistas. 4. Consolidação de potenciais temas a serem explorados em futuros artigos. Após o evento, a equipe iniciou o processo de coautoria do manuscrito utilizando as ferramentas do Google Docs. A equipe brasileira ficou responsável pela finalização do artigo, incluindo as informações de leis brasileiras pelo seu conhecimento e particularidade do Pantanal. O framework ele integra diversas áreas de conhecimento para caracterizar a interface humano, ambiente, animal, avaliando os riscos associados à fauna silvestre, à pecuária, populações humanas, especialmente as mais vulneráveis, onde o risco é maior devido à falta de recursos para o combate desses problemas e estando assim mais suscetíveis a eles. São incorporados modelos que relacionam a mudança no uso da terra, fatores sociais, ecológicos, econômicos, com vistas a prever o surgimento de patógenos zoonóticos e subsidiar a criação de sistemas de alerta precoce. A proposta também considera desigualdades sociais e de gênero e exposição ao risco zoonótico. Ou seja, o Brasil é um país onde a desigualdade social é muito aflorada, então é um dos principais fatores a serem considerados, pois essa desigualdade social e sua posição dentro dela influencia muito na capacidade e o recurso que você vai ter para combater os problemas a serem enfrentados. Também o gênero, ou seja, capacidade diante de tal gênero de combater esse problema, e também a exposição ao risco devido à alocação de diferentes populações, de diferentes indivíduos. A importância da coprodução do conhecimento com comunidades locais e o uso da ciência cidadã para gerar dados de indicadores. Ou seja, esse diálogo com as comunidades locais, porque a gente sabe a importância dessas comunidades e que muitas vezes são negligenciadas pelo governo, pela população, que são de extrema importância serem preservadas, serem escutadas, e nesse processo desse framework também é muito necessário a inter-relação com essas comunidades. Também, dessa forma, o framework busca orientar políticas públicas, ou seja, sua função central após esse conjunto, após essa formulação dessas ideias, dessas diferentes áreas do conhecimento, dessa pesquisa, dessa criação de métodos, estabelecimento de metas, gerar políticas públicas que possam ser resolvidas por um órgão que possua um poder maior, né? Estratégias de mitigação de risco e práticas sustentáveis de uso da terra, ou seja, também busca analisar de forma sustentável essa questão dos problemas que hoje vivenciamos devido à exploração e ao uso exacerbado das práticas na terra, e também favorecendo a proteção da biodiversidade, ou seja, quando a gente fala dessa interação humano-animal, a gente fala da preservação da biodiversidade, das diversas espécies que possuímos no Pantanal, sabendo que é um bioma com uma biodiversidade muito rica, e também a interação humano-animal mais seguras e um melhor desfecho da saúde para a comunidade do Pantanal. No artigo, os autores apresentam o resultado de uma proposta feita para prever e para prevenir de que surjam novas doenças zoonóticas no Pantanal.
Os autores mostram que para que isso seja possível, é necessário analisar o problema de forma integrada, olhando para diferentes formas e diferentes áreas da situação. Dentre elas, a saúde dos animais da região, a situação de saúde pública da região, os costumes e as características das pessoas locais, a taxa de desmatamento da região, a proximidade das pessoas e dos animais silvestres no local, as mudanças climáticas, dentre outros vários tópicos que possam interferir nessa proximidade das pessoas com os animais silvestres e propiciar que surjam novas doenças zoonóticas. Também deve-se levar em consideração que o estudo leva em conta os grupos de risco, que são as pessoas tradicionais dos locais, além dos indígenas, que naturalmente dispõem de um sistema de saúde menos eficiente e são mais próximos dos animais silvestres. Por fim, esse trabalho mostra que sim, é possível prevenir novas doenças zoonóticas e, consequentemente, evitar futuras endemias e pandemias. Agora eu vou dar sequência falando sobre as sessões de discussão e conclusão do artigo. Bom, e primeiro devemos falar sobre o Pantanal, que é uma região de grande biodiversidade em fauna e flora, e que não só isso, ela também é de grande importância econômica global, né? E, no entanto, a região enfrenta diversos desafios, como a crescente expansão humana, né? Desmatamento e queimadas e as mudanças climáticas no local também. E isso tem aumentado o risco de doenças zoonóticas no Pantanal, uma vez que força os animais a se concentrarem em menores áreas, e isso aumenta a interação entre animal e humanos, aumentando também a contaminação por doenças zoonóticas que são transmitidas por animais. Vamos falar também que o estudo propõe uma abordagem de uma criação de um framework, que para ele seria uma abordagem transdisciplinar para buscar avaliar o atual risco de transbordamento de doenças patogênicas e também prever os futuros riscos de transbordamento, né? Essa é uma abordagem que deve ser colaborativa entre diferentes áreas do conhecimento, né? Como a medicina, a biologia, as ciências sociais e a medicina veterinária. E também deve receber o apoio de comunidades locais e agências governamentais. A pesquisa também destaca as importantes lacunas que se tem nesse framework, né? Que há uma falta de dados cruciais para a construção do framework e de monitoramento de espécies, né? Assim como não se tem dados meteorológicos de alta resolução e informações demográficas profundas, né, sobre a cultura e as comunidades do Pantanal. Por último, a conclusão que eles tiveram é que isso reforça que o Pantanal é uma área crítica e que ainda deve ser muito estudada, né? Ela é pouco conhecida ainda. E esse trabalho é uma colaboração de longo prazo. E esse artigo é só o início, né, de uma abordagem que se deve ter no Pantanal. E é crucial que se receba investimentos, tanto financeiro como apoio de pesquisa no Pantanal, porque é uma região de grande biodiversidade e que enfrenta vários riscos e que devemos manter essa biodiversidade e trabalhar em entender melhor como lidar com as transmissões de doenças zoonóticas.